As invenções desempenham um papel fundamental na história da humanidade, moldando a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Aqui está uma análise da evolução das desinvenções que mudaram o mundo. Primeira, a roda. A invenção da roda é amplamente considerada um dos avanços tecnológicos mais importantes da história humana, surgindo por volta de 3500 a.C. Na Mesopotâmia, a roda inicialmente não foi desenvolvida para o transporte, mas como uma ferramenta para facilitar a produção de cerâmica. Os primeiros modelos eram compostos por discos sólidos de madeira, presos por pinos para formar uma estrutura funcional. Esse simples dispositivo trouxe uma revolução, ao reduzir consideravelmente o esforço necessário para mover objetos pesados, permitindo avanços cruciais em setores como transporte e agricultura. Carros de bois e outros tipos de carroças surgiram para facilitar o deslocamento de mercadorias e produtos agrícolas, impactando diretamente as civilizações antigas. Com o passar do tempo, a roda foi aprimorada. Durante o segundo milênio antes de Cristo, surgiram rodas com raios, uma inovação que diminuiu o peso da estrutura, tornando-a mais eficiente e fácil de manobrar. Essas rodas revolucionaram as carruagens de guerra, contribuindo para o sucesso de exércitos na antiguidade. No período moderno, a roda tornou-se um componente essencial de máquinas industriais e dispositivos de transporte. Ela viabilizou o desenvolvimento de automóveis, bicicletas e, eventualmente, aeronaves, transformando profundamente a mobilidade humana. Além disso, é uma peça fundamental em engrenagens e sistemas mecânicos, sendo um dos pilares da industrialização e do progresso tecnológico. Hoje, a roda continua sendo um símbolo da capacidade inventiva e da engenhosidade humana. Segunda, a escrita. A escrita é um dos avanços culturais mais significativos da humanidade, possibilitando o registro e a transmissão de conhecimento ao longo do tempo. Criada pelos sumérios por volta de 3100 a.C. na região da Mesopotâmia, seu sistema inicial, chamado cuneiforme, foi utilizado principalmente para registros administrativos e contábeis. O sistema era composto por símbolos que representavam objetos concretos, como animais e mercadorias. Com o tempo, esses símbolos evoluíram para incluir conceitos mais complexos, como ideias abstratas, leis e narrativas históricas. Isso permitiu que as civilizações antigas registrassem seus costumes, mitologias e eventos significativos. A escrita também foi crucial para a administração de grandes impérios, facilitando a comunicação entre governantes e suas populações. Durante os séculos seguintes, diferentes sistemas de escrita surgiram em diversas regiões, incluindo hieróglifos egípcios e os caracteres chineses. No entanto, foi o alfabeto fenício que revolucionou a comunicação escrita, ao criar um sistema mais simples e eficiente que influenciou alfabetos modernos, como o grego e o latino. Na Idade Média, a escrita manuscrita era a principal forma de registro, com monges dedicando suas vidas à produção de livros em pergaminhos. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, em 1440, foi um marco histórico que democratizou o acesso ao conhecimento. Hoje, a escrita evoluiu para formas digitais, permitindo a disseminação instantânea de informações em escala global, conectando culturas e populações de maneiras sem precedentes. Terceira, a imprensa. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, por volta de 1440, é frequentemente descrita como um divisor de águas na história da humanidade. Antes de sua criação, livros e manuscritos eram copiados à mão, um processo extremamente demorado e caro. Como resultado, o conhecimento era acessível apenas às elites sociais e religiosas. A presa de tipos móveis de Gutenberg permitiu a produção em massa de textos, reduzindo significativamente o custo e o tempo necessários para a confecção de livros. Seu impacto foi imenso, contribuindo para a expansão do Renascimento, a disseminação das ideias da Reforma Protestante e o avanço da Revolução Científica. Nos séculos seguintes, a tecnologia de impressão evoluiu. A Revolução Industrial trouxe máquinas de impressão mais rápidas e eficientes, possibilitando a produção de jornais, revistas e livros em escalas nunca antes vistas. Mais recentemente, a impressão digital e a internet redefiniram a forma como o conhecimento é distribuído, permitindo publicações instantâneas e acessíveis a nível global.
A imprensa é um testemunho do poder transformador da inovação. Quarta, a eletricidade, a compreensão e o uso da eletricidade transformaram o mundo de maneira irreversível. Embora fenômenos elétricos fossem conhecidos desde a antiguidade, foi no século XVIII que cientistas como Benjamin Franklin começaram a desvendar suas propriedades. Alessandro Volta inventou a primeira bateria elétrica em 1800, enquanto Michel Faraday, no século X, desenvolveu o gerador elétrico, tornando a eletricidade uma fonte de energia prática. A segunda metade do século XIX testemunhou avanços notáveis com inventores como Thomas Edison e Nikola Tesla. Edison popularizou a lâmpada incandescente e criou o primeiro sistema de distribuição de energia elétrica. Tesla, por sua vez, desenvolveu o sistema de corrente alternada CA, que se tornou o padrão para a distribuição de eletricidade em larga escala. A eletricidade transformou indústrias, lares e cidades. Ela possibilitou a invenção de aparelhos como o telégrafo, o telefone e, mais tarde, o computador. Hoje, a eletricidade é indispensável, alimentando redes inteligentes, fontes de energia renováveis e inovações tecnológicas que moldam o futuro da humanidade. Quinta, a máquina a vapor. A máquina a vapor foi o motor da Revolução Industrial, marcando o início de uma nova era para a produção e o transporte. Desenvolvida inicialmente no século XX, foi aperfeiçoada por James Watt no final do século XVIII. Sua capacidade de converter vapor em energia mecânica revolucionou indústrias, permitindo a automação de processos de produção em larga escala. A aplicação da máquina a vapor em locomotivas e navios transformou o transporte global, reduzindo o tempo e o custo de deslocamento de mercadorias e pessoas. Essa conexão entre regiões distantes foi essencial para a expansão do comércio e a formação de mercados globais. Embora tenha sido substituída por motores a combustão interna e elétricos, a máquina a vapor ainda é usada em usinas de geração de energia. Seu impacto na história humana é imensurável, representando um dos primeiros passos rumo à modernidade industrial. Sexta, o automóvel, inventado por Carl Benz em 1885, transformou profundamente a maneira como as pessoas se locomovem e interagem com o mundo. Inicialmente, os carros eram itens de luxo acessíveis apenas às elites. No entanto, a produção em massa introduzida por Henry Ford, com o modelo T em 1908, revolucionou o setor, tornando os automóveis acessíveis a uma parcela maior da população. Ao longo do século XX, avanços em segurança, eficiência de combustíveis e design transformaram os automóveis em uma parte essencial da vida moderna. Recentemente, o desenvolvimento de carros elétricos e tecnologias de condução autônoma está redesenhando o futuro da mobilidade, com foco na sustentabilidade e na redução do impacto ambiental. Sétima, a invenção do avião por Santos Dumont, em 1906. Foi um marco na história da aviação. Seu voo com o 14 bis demonstrou a viabilidade de máquinas mais pesadas que o ar voarem de forma controlada. Isso abriu caminho para o desenvolvimento da aviação moderna. Com a evolução tecnológica, os aviões se tornaram cruciais para o transporte de pessoas e mercadorias, conectando o mundo de forma sem precedentes. Hoje, a aviação é essencial para o comércio global, o turismo e a logística, sendo um dos principais motores da globalização. Oitava, o telégrafo e o telefone. O telégrafo, desenvolvido por Samuel Morse em 1837, e o telefone, inventado por Alexander Graham Bell em 1876, revolucionaram a comunicação. O telégrafo permitiu a transmissão de mensagens em longas distâncias de forma rápida, enquanto o telefone tornou possível a conversação instantânea entre pessoas em locais distantes. Essas inovações foram os pilares das redes globais de comunicação. Atualmente, evoluíram para dispositivos como celulares e smartphones, que integram múltiplas funções, como internet, multimídia e GPS. Nana, a história da computação teve início com máquinas gigantes como o ENIAC, nos anos 1940. O desenvolvimento de transistores e circuitos integrados permitiu a miniaturização dos computadores, tornando-os mais acessíveis e potentes. Hoje, a computação permeia todos os aspectos da vida moderna.
De smartphones a servidores em nuvem, ela é essencial para comunicação, entretenimento, pesquisa e produção industrial. Tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a computação quântica, prometem transformar ainda mais o futuro. Décima. A Internet surgiu nos anos 1960 com a ARPANET, uma rede conectando instituições acadêmicas e militares. Nos anos 1980 e 1990, o desenvolvimento de protocolos como o TCP/IP e da UART. Hoje, a Internet é uma infraestrutura essencial, conectando pessoas, empresas e governos em escala global. Ela transformou a comunicação, o comércio, a educação e o entretenimento, sendo uma das maiores forças de inovação e inclusão social da história.